Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, com satisfação estamos voltando em contato com todos vocês, internautas, no programa Evangelho segundo o Espiritismo, em sua simplicidade. São momentos em que nós fazemos comentários sobre uma obra básica de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós procuramos buscar uma compreensão, inclusive para trazer a realidade para os momentos atuais em que nós vivemos. Hoje nós estamos comentando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E Allan Kardec, ele coloca no início dos seus capítulos versículos do Novo Testamento. Então aqui ele selecionou versículos de Mateus. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado no fogo do inferno. Então é muito interessante que Jesus ele sempre evoca alguns trechos do Antigo Testamento na base daquilo que ele já afirmou: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ele não vem destruir a essência da lei mosaica, mas ele vem sim dar cumprimento, ou seja, dar uma certa continuidade, uma ampliação de entendimento, porque ele trouxe a lei do amor. Então, há aquela ideia radicada nos antigos, que será condenado ao fogo do inferno. Jesus, no Sermão da Montanha, onde ele proclama a lei do amor. Então, é uma proposta nova, inovadora, diferenciada. Por isso é que ele fala: bem-aventurados os que são brandos, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas Jesus não condena, não ameaça aqueles que estão nessa posição de não compreender ou não praticar a brandura ou a pacificidade. Essa é a diferença da lei do amor trazida por Jesus. Então, por essas máximas, e que Jesus deixou muito claro no Sermão das Bem-aventuranças, e nós temos que entender sempre o Sermão das Bem-aventuranças no sentido de que a palavra aventurança vem de ventura, vem de destino, vem de futuro. E que a aventura, o destino ou o futuro não se cumpre num período curto de tempo, não se cumpre numa reencarnação, numa vida física, mas é numa trajetória espiritual, ao longo de várias experiências reencarnatórias. Então, nós, espíritos imortais, sabemos que nós vamos, ao longo dos tempos, nas várias vidas, e a história da civilização nos mostra isso, que a humanidade vai passo a passo apresentando indícios de melhoria. E passa tempo para que isso aconteça. Então, nessas condições, quando nós lemos os romances espíritas, por exemplo, os romances históricos psicografados por Chico Xavier, assinados pelo Espírito Emmanuel, desde há 2000 anos até Renúncia, ou os romances da médium Ivone Pereira, o que nós encontramos? Nós encontramos ali mensagens
de que grupos de espíritos vão pontilhando, aparecendo de tempos em tempos, num processo de ajuste ou de melhoria espiritual. Então, em busca do quê? Da aventura, da aventurança, da melhoria do seu estado de alma. E nessas condições é que se aprende, ao longo de várias vidas, a buscar e a cultivar a brandura e a pacificidade. Então, isso é importante, essa visão espírita, né, que nós temos que ter dos ensinos de Jesus e daquele momento magnífico, né, em que ele sobe ao monte e fala das bem-aventuranças ao homem. A essência de toda a mensagem cristã está contida no Sermão da Montanha, no conjunto das bem-aventuranças. Então Jesus, ele, na verdade, ele nos diz o seguinte: o homem não tem necessidade apenas de condições ou de situações ou do contexto material, mas ele necessita, nesse contexto, sim, de cultivar virtudes, projetos de melhoria. Então é aí que nós vamos aprender a renunciar muitas vezes a alguns prazeres, algumas situações imediatas que não têm valor para uma vida de natureza imortal. Por isso é importante nós sempre lembrarmos: somos espíritos imortais. O bem e o mal têm consequências inevitáveis. Nada melhor do que então evitarmos o mal, buscarmos a luta pela prática do bem, que isso terá valores imorredouros. Então Jesus nos chama a atenção a tudo isso, inclusive na própria prece do Pai Nosso, né? Que nós fazemos um compromisso com Deus, um compromisso com o alto, na prece do Pai Nosso, de perdão, de evitarmos o mal, não é? Então são esforços nossos e que nós temos de praticar. Então a afabilidade e a doçura é uma mensagem muito presente, muito marcante, né? Nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E que significa isso? Benevolência, atenção, respeito, amor ao próximo. Então é a lei básica, né, dos ensinos de Jesus. É esse o significado. E é interessante que Allan Kardec ele traz então essas mensagens ou instruções espirituais como essa de Lázaro, né, que falou, escreveu sobre a afabilidade e a doçura. E que ele completa a mensagem dizendo assim: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. E mesmo diante do mundo e na intimidade, quer dizer, em qualquer parte, né? Não é só no momento do mundo, nas aparências, mas na intimidade, ele sabe aliás que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Então, o espírito Lázaro faz uma comparação e um chamamento que eu diria muito forte. Podemos enganar os homens pelas aparências, mas não a Deus. Então nada fica escondido ao mundo espiritual. Tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos tem reflexos, emite vibrações, emite resultados e emite repercussões de natureza material também. É isso que nós aprendemos, né, nos livros espíritas. Pois bem, esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito importante, ele é marcante para nós, inclusive, porque ele fala, inclusive, que nós devemos aprender a obediência e resignação. A obediência, nós lembramos de Chico Xavier, né, quando era um jovem médium e recebeu de Emmanuel aquela orientação para que ele sempre fosse fiel a Jesus e a Kardec. Mas como, né, o Chico perguntou. E Emmanuel foi claro: disciplina, disciplina e disciplina.
3 vezes ele repete a palavra disciplina. Então isso tudo tem a ver com obediência. Obediência a quem? Às leis divinas, que estão inscritas, registradas na nossa consciência. Então aí é que nós vamos então aprender através dos nossos esforços diários nas nossas vidas. E termos a resignação, porque todo aquele que se esforça em ter uma conduta melhor, uma conduta superior aos anseios humanos do ponto de vista espiritual, ele pode sofrer perseguições ou discriminações no mínimo. E aí então nós temos que aprender a ter resignação, não nos encolerizarmos, não reagirmos negativamente. E aí vem então a mensagem, a cólera, né? Que é a criatura que fica enraivecida, que, entre aspas, desconta, né, nas pessoas tudo aquilo que ela padece ou tudo aquilo que ela sofre restrições. É aquela pessoa que pratica o mal, às vezes, com a sua agressividade, com as suas respostas ou suas ações enérgicas e que representam um malefício para o próximo. Então é muito importante lembrarmos que nós temos que nos libertar dessas reações que são viciosas, coléricas, né, imediatistas, e ponderarmos. Ponderar significa refletir, significa pensar que nós já estamos buscando a compreensão e a prática da moral ensinada por Jesus. Então todas as horas que nós fomos ameaçados, vamos assim dizer, provocados, no ambiente doméstico, no trabalho, na rua, até no trânsito, paremos para pensar qual seria a nossa melhor reação, qual seria a nossa melhor resposta, o que Jesus faria no meu lugar. Então, alguns segundos de reflexões poderão evitar muitos males e muitos problemas. Essa mensagem, então, é marcante nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então fica bastante completo, inclusive, com uma mensagem espiritual, uma instrução, né, assinada por espíritos, que Allan Kardec coloca nesse capítulo, assinada por um espírito amigo e que foi psicografada, recebida em 1862. É intitulada A Paciência, onde exalta o trabalho da paciência, que é um mecanismo para que haja, inclusive, resignação, para que haja obediência, como nós dissemos, para que haja disciplina. E essa mensagem tem uma história muito interessante que nós vamos relatar agora. A mensagem começa com a seguinte frase: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Então veja bem, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Deus, na verdade, nos marcou pela dor para a glória no céu. E aí vem um fato muito curioso, histórico e interessante. Nós tivemos o privilégio, a felicidade de conhecer Francisco Cândido Xavier. E o visitamos durante mais de 20 anos em Uberaba, nas reuniões da Comunhão Espírita Cristã e depois do Grupo Espírita da Prece. Mas íamos também naquelas visitas que ele fazia num bairro periférico e carenciado, onde ele fazia a chamada peregrinação, ou seja, o atendimento aos mais necessitados. E numa dessas visitas, e o Chico começava essa atividade pública com a leitura de um trecho do Evangelho. Pedia para uns amigos fazerem um comentário rápido, depois ele encerrava. E num dia que nós fomos ao Uberaba, foi lida exatamente essa mensagem, né, a paciência.
Todos comentaram e o Chico fez um arremate, uma conclusão marcante. Aí ele disse o seguinte, ele contou uma história, ou seja, ele fez um depoimento, que no começo da vida espírita dele, lá em Pedro Leopoldo, essa mensagem, a paciência, estava sendo estudada, e quando foi lido esse trecho, né, inicial, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, uma senhora ali presente, muito simples, perguntou ao Chico, mas como isso pode acontecer? Eu não quero, não. Eu não quero essa bênção de Deus. Ou seja, ela não entendeu, né, essa afirmação, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então ela não queria ser um eleito de Deus por ter que passar por dor. O Chico, na hora, colhido de surpresa, não soube ou não teve inspiração de responder à altura. Passado alguns anos, lembrando que Chico Xavier era um funcionário muito simples do Ministério da Agricultura, e ele trabalhava na fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. E uma das atribuições dele, de vez em quando, era designado pelo Ministério da Agricultura ir às cidades que estavam sendo preparadas para fazer exposição de gado. Então ele ia em cidades do Triângulo Mineiro e da região norte, mogiana, do estado de São Paulo. E a gente sabe, inclusive eu cheguei a conhecer pessoas que conheceram o Chico nessas condições, porque ele de dia ia lá no local, no recinto onde haveria exposição, para verificar os preparativos, e à noite ele buscava o contato com os espíritas. Pois bem, então ele chegou numa cidade, isso ele contando, né, ele fazendo esse depoimento. Chegou na cidade, no recinto da exposição, e viu que tinha chegado uma boiada. Os bois naquela época, eles vinham caminhando pelas antigas estradas boiadeiras, né? Muito pó, chegavam sujos, não eram levados em trem e muito menos em caminhão, eles iam caminhando. E aí quando a boiada chegava para o recinto da exposição, eles tinham que passar por uma sucessão de cuidados. Eram limpos, eram lavados. Lavar um boi naquela época significava esguichar a água e com uma escova de aço, né, e limpando, né, o gado para ficar vistoso, né, para ser exposto, né. A outra providência, eles eram examinados por um zootecnista ou por um veterinário, alguns recebiam medicação, e aí o Chico, olhando tudo aquilo, ficou assustado, né? Porque não sei se vocês sabem que pelo menos as antigas seringas veterinárias eram enormes, metálicas, né? E o Chico ficando conduído com o sofrimento que um gado podia ter com aquela injeção. Aí ele olha para a perna a traseira do boi e viu a marca do proprietário ou da fazenda. Aí ele lembrou, nossa, mas essa marca foi feita com ferro quente, né, em brasa, com as iniciais do proprietário ou as iniciais da fazenda. E assim esse gado passava por toda essa rotina para chegar no momento e ficar exposto, né? E aí tinha a leilão do gado, tinha a seleção dos melhores, havia prêmio para os proprietários. Mas o Chico, quando ele estava vendo essa sucessão, né, de cuidados do preparo do gado para ser exposto, ele ficou muito entristecido, sentindo a dor do animal. Nessa hora Emmanuel apareceu e disse assim, Chico, você se lembra que há muitos anos atrás alguém fez uma pergunta, um comentário a você, que a dor é uma bênção, que Deus envia aos seus eleitos? É isso que acontece. É isso que você está assistindo agora. Veja a comparação, a oportunidade, né, que Emmanuel traz o esclarecimento. Ele diz, esse gado é o gado selecionado pelo proprietário, é o gado eleito. Mas para ele ser exposto, ele passa por toda essa fieira, essa sequência de situações que realmente não são agradáveis ao animal, comparando, portanto, a dor. Aí disse Emmanuel, assim somos nós também, os seres humanos. A dor é um momento passageiro, são etapas de purificação,
de limpeza, de preparo, né, para que o eleito, aquele que quer ser considerado o bem-aventurado, vamos assim dizer, né, coerente com as leis de Deus, ele possa realmente vencer e ser considerado o eleito. Vejam, portanto, esse comentário, esse depoimento feito por Chico Xavier, tão importante, né? E aí nós vamos realmente compreender com clareza, com esse exemplo trazido pelo Chico, do que significa a paciência, não é? E os animais que são expostos na exposição passam por toda aquela sequência não reagindo. Assim deveremos ser também. Não reagir, mas aproveitarmos. Então, o Espírito, ele conclui essa mensagem de uma forma marcante. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a censurar. Enquanto vós tendes o vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro, sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Então, a mensagem, né, de bem-aventurados os brandos e pacíficos, com essa mensagem, essa instrução espiritual que Allan Kardec incluiu no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Paciência, e com esse depoimento trazido pelo Chico tão ilustrativo, nós cremos que fica muito claro para nós a compreensão do significado, né, da abrangência profunda desse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós gostaríamos de encerrar lembrando de uma mensagem de Hahnemann que está nesse capítulo. Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Então aí nós começamos a compreender a questão da definição, a clareza da vontade, né, para que a gente possa ir superando com o nosso esforço as restrições, as limitações e buscarmos o cultivo das virtudes e daquilo que pode caracterizar as bem-aventuranças prometidas por Jesus, como essa que foi falada, a brandura e a pacificidade. Até um próximo programa.